Seja bem-vindos ao oitavo ano e hoje vamos falar um pouquinho sobre polígonos, né? Vou entender o que é a palavra polígono e alguns conceitos nessa aula. Então vamos adiante. Gente, eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês que a matemática está presente, né, na natureza. Como no caso aí, certo, gente? Isso aqui é uma colmeia de abelhas rainhas depositando um ovo em cada alvéolo, né? É o local onde todo o desenvolvimento ocorre até a formação de uma abelha adulta. Certo? Também ele é útil, né? Ele é útil, utilizado pelas abelhas como depósito de alimento, também de mel e pólen. O formato dos alvéolos, gente, permite que se encaixe perfeitamente uns aos outros, que as abelhas usem a menor quantidade possível de cera para construir um favo. Então podemos dizer que a entrada da cavidade de um alvéolo lembra a forma de um polígono. E esse polígono aí, gente, é um polígono chamado hexágono, né? Que possui 6 lados. 6 lados e 6 ângulos internos. E 9 diagonais, que a gente vai decorrer no nosso estudo determinar a quantidade de diagonais que um polígono possui, determinar os lados, os ângulos internos, nomear nomes, né? A quantidade de lados de um polígono, cada recebe o seu nome específico. Então vamos dar continuidade. Então, gente, só lembrando que a palavra polígono vem da palavra grego e quer dizer, significa vários ângulos, certo? Vários ângulos. Então, só para dar o início da nossa aula, linha poligonal, gente, é uma linha plana formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Uma linha poligonal pode ser classificada em aberta ou fechada, né? Tá aí aberta ou fechada, simples ou não simples. Então, polígono é uma linha poligonal fechada, simples, com região interna, né? E eu tenho um polígono divide em planos que se encontram em duas regiões, a interna e a externa, sem pontos comuns. Aí, ó, região interna de laranja e externa região de verde. Tem um plano alfa e plano beta. Eu tenho polígono convexo e polígono côncavo. Já estudamos em que um polígono é convexo quando se une dois pontos quaisquer de sua região interna, obtém um segmento inteiramente contido nessa região. Ou seja, todos os pontos que eu traço nesse segmento estão contidos dentro dessa região. Então, por isso que ela é convexo. Uma região que não é convexa ou côncava, por exemplo, quando eu tenho passa reta, quando tem algum ponto que está fora dessa região, aí eu tenho região côncava. Cuidado, gente, quando não houver especificação sobre o tipo de polígono, ele é considerado convexo. Isso é muito útil na resolução de exercício. Quando ele não vem explicando que ele é que tipo de polígono é considerado um polígono convexo. Os polígonos que possuem todos os ângulos da mesma medida e todos os lados congruentes são chamados de polígonos regulares. Aí tem um perímetro. Como é que calcula o perímetro de um triângulo? Ou de um polígono, né, no caso? É a soma de todos os seus lados. Eu vou somar 5 mais 3 mais 4, que é igual a 12. Então, o perímetro aí é 12. É a soma de todos os lados. Gente, os elementos de classificação de um polígono. Prestar atenção e é importante isso aqui. Vamos lá. Eu tenho primeiro, gente, os elementos de um polígono. Vimos que em um polígono podemos identificar os lados, os vértices, diagonal, ângulos internos e ângulos externos. Vamos, né, identificar esses elementos num polígono A, B, C, D, E, né, que está ao lado aí. Então, o primeiro vai ser os lados, certo, gente? Os lados, gente, é o segmento de reta que formam com o contorno dos polígonos. Eu tenho um lado AB, BC, CD, DE e AE. São os lados, né? E eu tenho os vértices. São pontos de encontro dos lados consecutivos. Tem o vértice A, vértice B, C, D e E. E eu tenho as diagonais. São segmentos que reta que unem dos pontos une dois vértices ao consecutivo. Aí eu tenho as diagonais aí.
Depois eu tenho os ângulos internos, né, que são ângulos formados por dois ângulos consecutivos. Aí tem os ângulos externos, ângulos formados por um lado de polígono pelo prolongamento do lado consecutivo a ele. Aí tem a classificação dos polígonos. O polígono tem 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono. Aí vai. Então a gente tem os nomezinhos dos polígonos, certo? Vocês lembrem, estudem esses nomes, porque é importante na nossos estudos de polígono, certo? Então, gente, obrigado aí pela participação. Encontramos nas nossas lives, né, para discutir as questões propostas e tirar a dúvida de vocês. Então, obrigado aí.